E no vídeo de hoje, você vai descobrir. Ele vivia sob o domínio de um pai agressivo até que um gato de rua e um trabalho numa peixaria transformaram tudo. Alberto só ansiava escapar do tormento que era sua rotina. Mas quando uma atitude determinada o coloca cara a cara com a polícia, seu rumo sofre uma virada inesperada. O que o destino reserva para um Alberto? Desvende esta história envolvente assistindo ao vídeo. O sol mal iluminava o céu quando Alberto despertou, seu corpo dolorido sobre o colchão raso. O cheiro úmido de mofo impregnava o ar apertado do quarto, lembrando-o constantemente da realidade em que vivia. Lá fora, a cidadezinha começava a se mexer, alheia ao drama oculto por detrás das paredes da casa de Damião, seu pai. Com cuidado para não gerar barulho, Alberto se ergueu e se vestiu com movimentos medidos, resultado de anos vivendo debaixo de terror constante. Ao sair do quarto, seus olhos procuraram imediatamente qualquer sinal do pai. A sala, porém, estava vazia, com várias garrafas espalhadas pelo chão. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Mais um dia, murmurou, quase sem voz. Alberto abandonou a casa, mergulhando nas ruas cinzentas da cidade. As pessoas passavam apressadas, cada uma imersa em suas próprias urgências, sem notar a angústia que ele carregava. Ele se perguntava se alguma delas seria capaz de supor o caos que ele enfrentava entre aquelas quatro paredes. Seguindo sem rumo, Alberto acabou diante do pequeno parque local. Sentou-se num banco gasto, observando as poucas crianças que brincavam sob o olhar desatento de suas mães. "Mãe!", sussurrou, sentindo a dor da perda ainda viva, mesmo depois de tanto tempo. Um homem se sentou ao lado dele, exalando o cheiro de álcool mesmo naquela hora do dia. Alberto se retraiu instintivamente. "Ei, garoto!", rosnou o estranho. "Tem algum troco aí?" Alberto balançou a cabeça, evitando encarar o homem. "Desculpe, senhor, não tenho nada." O homem soltou um grunhido de insatisfação e se levantou de modo cambaleante. Alberto o acompanhou com o olhar, vendo nele o reflexo distorcido de seu próprio pai. O tempo passava e Alberto lhe sabia que precisava voltar para casa. Cada passo em direção à porta era como caminhar rumo à própria sentença. Ao entrar, o barulho da televisão ligada o recebeu, junto do cheiro penetrante de bebida. "Onde você estava, seu imprestável?" A voz de Damião veio da sala, tão áspera quanto o silêncio que se seguiu. Alberto paralisou. "E eu só fui andar um pouco, pai." "Andar por aí? E quem é que vai limpar essa bagunça de casa? Tua mãe?" As palavras foram como uma pancada no estômago de Alberto. "Não fale dela", sussurrou, enquanto a raiva surgia em seu peito. "O que disse?" Damião levantou-se, cambaleando na direção do filho. "Nada, pai. Eu vou limpar tudo agora." O tapa veio rápido e certeiro, fazendo a bochecha de Alberto queimar. Ele não chorou. Há muito as lágrimas haviam se esgotado. Naquela noite, deitado em sua cama, Alberto olhava para o teto encardido, enquanto os roncos do pai atravessavam a casa, como um lembrete cruel de seu cativeiro. "Mãe", murmurou na escuridão, "eu sei que a senhora queria algo melhor para mim. Prometo que vou achar um jeito de escapar. Só me dê forças para aguentar." Tudo ficou em silêncio, mas dentro dele uma pequena faísca de esperança continuava viva. Amanhã seria outro dia, e quem sabe, apenas quem sabe, ele encontraria saída daquele inferno que chamava de lar. O sol da manhã pintava as vielas estreitas quando Alberto Kell deixou a casa, escapando da ressaca furiosa de Damião. Seus passos o guiaram ao centro, onde as lojas começavam a se preparar para abrir. Foi então que ele reparou num cartaz colado na vitrine de uma peixaria. "Precisa-se de auxiliar." Seu coração disparou. Um emprego poderia representar dinheiro, liberdade, a chance de fugir. Com a mão trêmula, Alberto Sula empurrou a porta da peixaria. O cheiro de peixe fresco dominava o ambiente, e por trás do balcão, um senhor de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo o olhou com curiosidade.
Pois não, meu rapaz? Perguntou o homem com voz rouca, mas acolhedora. Alberto se engoliu em seco. Eu vi o anúncio ali fora sobre a vaga. O homem que mais tarde Alberto as descobriria se chamar Mateus. Inclinou a cabeça, analisando o jovem. Já trabalhou com peixe? Não, senhor, mas aprendo rápido e trabalho duro. Mateus coçou o queixo pensativo. Qual o seu nome? Alberto, senhor. Bem, Alberto, o serviço não é leve. Começa de madrugada, termina tarde, envolve limpar, carregar caixas, atender freguês. Aguenta o tranco? Os olhos de Alberto faiscaram de determinação. Sim, senhor, dou conta do recado. Algo na resposta dele comoveu Mateus. Está certo, vamos fazer um teste. Comece amanhã às 5 e se tudo correr bem, a vaga é sua. O percurso de volta para casa misturava euforia e receio. Como contaria a Damião? Qual seria a reação? Ao entrar, encontrou o pai sentado à mesa da cozinha, uma garrafa quase vazia à sua frente. Onde estava? Rosnou-se Damião, mal-humorado. Albertus respirou fundo. Pai, eu consegui um emprego na peixaria lá do centro. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Então, uma risada amarga ecoou. Você, com um emprego, e o que pretende fazer com esse dinheiro, hein? Posso ajudar aqui em casa. Alberto te sugeriu vacilante, com as contas, a comida. Damião levantou-se de repente, a cadeira raspando no piso. Ah, agora se acha o homem da casa? Acha que pode me substituir? Não, pai. Eu só quero ajudar. A mão pesada agarrou a gola de Alberto. Me escuta, moleque. Você vai trabalhar sim, e tudo que ganhar vai me entregar. Entendeu? Alberto engoliu o choro, a voz fraquejando. Sim, pai. Na manhã seguinte, antes de o sol surgir, Alberto já estava de pé na peixaria. Mateus o recebeu com um sorriso cansado. Pronto para trabalhar, garoto? Sempre, senhor, respondeu firme. Enquanto aprendia a limpar peixes, organizar balcões e atender os primeiros fregueses, Alberto sentia algo novo crescendo dentro dele. Um senso de realização. Não era só o cheiro forte impregnando suas roupas, mas a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, tinha um propósito. Ao fim do dia, mesmo moído de cansaço, Alberto ouviu as palavras que mudariam seu futuro. Você foi bem, rapaz. Mateus tocou de leve seu ombro. A vaga é sua. Naquele momento, apesar da tensão e do pavor que ainda sentia por ter de retornar ao lar, Albertus experimentou algo que não sentia havia anos, uma centelha de esperança. O amanhã, antes tão carregado, começava a mostrar uma réstia de luz. A rotina de Alberto Ney se reconfigurou. Acordar antes do sol, trabalhar duro com peixe, voltar para casa estafado, mas com a sensação de dever cumprido. Algo inédito em sua vida. No entanto, as marcas de sua convivência com João Damião permaneciam tanto no corpo quanto na alma. Certa manhã, especialmente fria, enquanto Alberto que ajeitava o mostruário da peixaria, Mateus percebeu uma mancha escura em seu braço, exposta por acaso. Alberto, vem cá, filho, chamou com preocupação. O coração de que Alberto Cacti acelerou. Será que havia cometido algum erro? Se sim, seu Tassi, Mateus. Ah, o homem apontou o hematoma. O que houve aqui? Alberto puxou a manga de volta, constrangido. Nada, só me bati em alguma coisa. Mateus soltou um longo suspiro. Sabe, quando eu era da sua idade, eu me batia em vários lugares também. Ele fez uma pausa carregada de significados. Meu pai, continuou, era severo. Achava que assim me tornava forte, mas só me ensinava a ter medo. As lágrimas ameaçaram surgir nos olhos de Calberto, mas ele as conteve. Como o senhor escapou disso? A voz saiu frágil. Mateus sorriu com tristeza. Não foi simples, mas um dia entendi que a verdadeira força não viria dos punhos dele, e sim de dentro de mim. E o que o senhor fez? Encarei meu medo. Procurei pessoas que pudessem me ajudar. Então, saí de casa e comecei de novo. Alberto abaixou o olhar, absorvendo tudo aquilo. Eu não sei se tenho coragem para tanto.
Mateus. Pousou a mão no ombro do rapaz. Olhe para mim. Quando Alberto desergueu os olhos, Mateus Cana prosseguiu. Você é muito mais forte do que imagina. Vejo isso no jeito como trabalha, no modo como atende as pessoas e enfrenta cada desafio. Mas e se eu fracassar? A voz de Tião Alberto se tremeu. Então você tenta de novo. Mateus respondeu firme. E lembre que não está sozinho. Se precisar, vou estar aqui. Algo se remexeu dentro de Alberto naquele instante, como se uma chama quase extinta tivesse recebido um sopro vital. O obrigado, seu... Mateus, não me agradeça. Agora vamos lá, que ainda tem muito peixe para limpar. Enquanto aprendia a filetar um novo lote, Alberto lhe sentia que o velho pescador lhe ensinava não só sobre peixes, mas sobre confiança, esperança e a possibilidade de um futuro diferente. Naquela noite, quando voltou para casa, os gritos de Damião pareceram menos aterrorizantes. No fundo de sua alma, Alberto se intuiu que havia encontrado não só um patrão, mas um mentor e talvez um amigo, e que isso poderia revolucionar sua vida. O sol da tarde já declinava no horizonte quando Alberto Meli saiu da peixaria, equilibrando uma caixa de entregas. O ar estava carregado, prenunciando chuva, mas ele estava compenetrado em concluir o serviço. Virando a esquina que dava num beco estreito, um atalho para agilizar o caminho, Alberto ouviu sons que o gelaram, risadas cruéis mescladas a miados aflitos. Ele hesitou, sem saber se devia avançar ou não, até que ouviu uma voz estridente. Joga nele de novo! Seguiu-se mais deboche e um miado tão sofrido que Alberto não se conteve. Ele pisou no beco em silêncio e a cena o revoltou. 3 garotos, não muito mais novos que ele, cercavam um gatinho de pelagem laranja, arremessando pedras e empurrões. Por um instante, Alberto Seitz vacilou. Interferir podia significar se machucar também, mas o sofrimento do bichano o atingiu fundo, acendendo uma chama de indignação. Ei! Gritou com voz mais firme do que pensava ter. Deixem o gato em paz! Os meninos voltaram seus olhares surpresos. O maior riu com desdém e deu um passo à frente. E quem vai nos obrigar você, fracote? O medo conhecido subiu pela espinha de Alberto, mas ele resistiu. Já falei para largarem o animal, repetiu pousando a caixa no chão. Tá se achando o herói, é? Zombou o outro. Então vai aprender na marra. Tudo correu de forma rápida. Os garotos avançaram e Alberto Chiu se viu num turbilhão de empurrões e chutes. Só que, pela primeira vez na vida, ele não estava apanhando de braços cruzados. Ele revidava, protegendo o gato com o corpo. Num movimento de impulso, conseguiu erguer o bichano e disparar de lá, as pernas ardendo e o rosto latejando onde foi atingido. Não parou até ter certeza de que não o seguiam mais. Ofegante. Alberto olhou o gatinho em seus braços. Ele tremia e tinha alguns ferimentos, mas o miado era agradecido e cheio de confiança. Vai ficar tudo bem. Alberto cochichou. Ninguém mais vai te machucar. Uma voz ecoou nas suas costas. Ei, rapaz, pare aí. Alberto se virou, o coração aos saltos, e viu um policial se aproximando. Pensou em fugir novamente, mas algo o segurou. O que aconteceu? Questionou o oficial, examinando Alberto e o gato. Alberto respirou fundo. Vi uns moleques atacando esse gatinho. Tentei parar. O policial analisou a cena, notando as marcas de briga no rosto do garoto. Você se machucou por causa de um gato de rua? Ele precisava de ajuda, replicou Alberto, sem hesitar. O oficial mudou o semblante como se passasse da desconfiança ao respeito. Qual seu nome? Alberto, senhor. O policial fez que sim com a cabeça. Bem, Alberto, o que você fez foi arriscado, mas admirável. Venha comigo. Vamos dar um jeito nesse gato e conversar. Enquanto seguia o policial, Matit, Alberto sentiu o peito repleto de receio e ao mesmo tempo de alívio. Não fazia ideia do que viria depois, mas sabia que agira certo. O gato em seus braços ronronou, como que concordando. E
Albertus entendeu que sua vida estava mais uma vez prestes a se transformar. Na delegacia, Alberto Citrier sentou-se nervoso diante da mesa do oficial, que se apresentou como Tenente Franco. O gato laranja permanecia em seu colo, encolhido, porém mais calmo. Então, Alberto, me conte com detalhes o que aconteceu, pediu Franco, usando um tom surpreendentemente brando. Com as mãos suando, Alberto narrou tudo o que ocorrera no beco, sentindo as palavras jorrarem como se estivesse, por fim, soltando um fardo. Eu só não suportei ficar parado vendo a crueldade contra o bichano, concluiu. Tenente Franco o estudou em silêncio por alguns segundos. Você foi corajoso, mas também imprudente. Poderia ter se ferido mais. Por que arriscar? Alberto acariciou a cabeça do gato, que ronronou baixinho. Eu sei como é precisar de ajuda e não ter ninguém. Não queria que ele passasse por isso. A expressão do policial suavizou. Alberto, você está falando de algo além do gato, né? Alberto piscou, sentindo a garganta apertar e as lágrimas, há tempos reprimidas, vieram. Meu pai, ele bebe, me agride. Eu não sei o que fazer. Tenente Franco se levantou, circulou a mesa e se agachou ao lado do garoto. Filho, o que você fez hoje foi muita coragem. Não só de proteger esse animal, mas de falar sobre isso agora. Você tem que saber que não está sozinho. Tenho medo. E se tentar sair de casa e acontecer algo pior? Olha para mim. Franco segurou suavemente o ombro de Alberto. Agora que você contou isso, nós vamos achar um jeito de te ajudar. Tá bem? Era a primeira vez que Alberto Citrier acreditava genuinamente que podia sair dessa situação. O senhor faria isso? Sussurrou incrédulo. Não é só meu trabalho, rapaz. É o certo a se fazer. Primeiro, vamos cuidar do seu gatinho. Depois, conversamos sobre os próximos passos. Nas horas seguintes, enquanto o veterinário da delegacia examinava o gato, Alberto e o tenente Franco conversaram sobre soluções legais, incluindo a possibilidade de ele ser reconhecido como independente, fugindo do ciclo de violência. Não vai ser simples, alertou Franco, mas estarei com você do começo ao fim. Quando Alberto saiu da delegacia, já tarde, sentiu uma estranha sensação de empoderamento. O medo ainda existia, porém agora vinha acompanhado de coragem, esperança e a certeza de que não lutaria mais sozinho. Com o gato, a quem batizou de Destemido, nos braços e o contato de Tenente Franco no bolso, Alberto caminhou até em casa. Pela primeira vez, o futuro não parecia tão escuro. Ele sabia que o caminho seria pedregoso, mas sentia que, desta vez, haveria aliados. E isso mudava tudo. O escritório da assistente social era minúsculo, mas acolhedor. Alberto apertava as mãos sobre o colo, tenso, enquanto Samantha, a profissional que cuidaria do caso, avaliava os documentos. Tenente Franco acompanhava com uma postura protetora. Então, Alberto, começou. Samantha, olhando-o por cima dos óculos. Você busca a emancipação. Quer me dizer com suas próprias palavras por que acredita que isso seja necessário? Alberto engoliu em seco, as mãos trêmulas. Não dá para continuar vivendo com meu pai. Ele me machuca sempre que bebe. Samantha confirmou com a cabeça, expressão suave. Imagino quanto deve estar sendo difícil. Fale mais um pouco sobre a sua situação. Com a voz trêmula, Alberto descreveu os anos de medo e negligência. Enquanto falava, sentia um peso gigantesco se dissipar. Você está indo muito bem. Tenente Franco incentivou, pousando a mão no ombro de Alberto. Samantha já notava tudo. Alberto, você teria meios de se sustentar se ganhar a emancipação? Sim, eu trabalho na peixaria do Sr. P. Mateus. Ele meio que virou um pai para mim. A assistente sorriu. Isso é ótimo. Uma rede de apoio é fundamental. As semanas seguintes foram intensas. Coleta de provas, fotografias dos hematomas, testemunho de vizinhos e o depoimento emocionado de Mateus. Finalmente chegou o dia da audiência. Alberto tremia ao ver Damião entrar no tribunal, com olhos cheios de rancor e postura ameaçadora.
Ingrato! Gritou o homem ao avistar o filho. Depois de tudo que fiz por você. Silêncio no tribunal! A voz do juiz trovejou. O coração de Alberto batia com força, mas ele sentiu a presença de Mateus ao lado. Um gesto que o fez se sentir menos desamparado. Vai ficar tudo bem, meu rapaz, sussurrou o velho pescador. Você não está sozinho. A audiência pareceu durar uma eternidade. Damião negou tudo, dizendo que o filho era problemático. Mateus defendeu o garoto com veemência, descrevendo-o como um jovem esforçado e honesto. Por fim, após horas de discussão, o juiz se pronunciou. Este tribunal concede a emancipação legal ao menor Alberto Santos. A partir de agora, ele é considerado adulto para todos os fins, com direitos e deveres correspondentes. Tudo ao redor de Alberto pareceu perder o som. Ele mal registrou os gritos furiosos do pai ou os abraços de Tenente Franco e de Mateus. Apenas um pensamento ecoava em sua mente. Estou livre, enfim livre. Ao sair do tribunal, Alberto enxergou que sua vida jamais seria igual. O caminho seria cheio de obstáculos, mas agora seria um trajeto escolhido por ele, com pessoas que realmente se importavam. Esse suporte fazia toda a diferença. De volta à sua velha casa para recolher o que era seu, Alberto percebeu que, apesar do pavor que sentia, também havia um alívio sem igual. Talvez, enfim, começasse a construir a vida que sempre desejou. A casa nova de Alberto era modesta, mas para ele era um santuário de autonomia e tranquilidade. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar, caixas de papelão espalhadas pelo piso e poucas mobílias. Alberto andava pelos cômodos, um misto de animação e receio, absorvendo a realidade de ter seu próprio lar. Passou a manhã organizando utensílios e encaixotando o pouco que tinha. O silêncio lhe trazia paz, algo que nunca encontrara na casa anterior. Cada avanço, por menor que fosse, era um passo rumo a uma existência melhor. Naquela tarde, resolveu ir falar com Mateus na peixaria. O pescador o recebeu de braços abertos. Alberto, que bom te ver. E então, como tá indo na casa nova? Tá tudo certo? Alberto respondeu ainda um pouco cansado, mas contente. Falta terminar a arrumação, mas é incrível poder chamar aquele lugar de minha casa. Mateus assentiu, satisfeito. Você trilhou um caminho duro, mas sei que vai continuar se esforçando. Agora que está estável, já pensou em como aumentar sua renda, lidar com as despesas? Já sim. Quero ver se consigo mais oportunidades. Não posso depender só de um emprego. O senhor piscou, parecendo ter uma ideia. Conheço um grupo que cuida de animais de rua. Eles precisam de voluntários o tempo inteiro. Você sempre gostou de bichos, não é? Pode ser um bom começo para algo maior. Parece ótimo. Alberto animou-se. Vou procurá-los. No dia seguinte, Alberto visitou a sede da ONG de Proteção Animal. Um prédio antigo, mas bem conservado, decorado com fotos de animais resgatados. A coordenadora, Dona Celina, o recebeu com um sorriso cordial. Olá, rapaz. No que posso ajudar? Queria me voluntariar. Gosto muito de animais e acho que posso contribuir. O brilho nos olhos de Dona Celina transpareceu. Fico muito feliz em ouvir isso. Precisamos de toda a ajuda possível. Pode começar agora. Alberto passou o resto do dia ajudando no abrigo, limpando canis, alimentando cães e gatos e trocando ideias com outros voluntários. Sentiu-se realizado ao notar que fazia algo positivo e lembrou-se de Destemido, o gatinho que salvara, agora também em recuperação. Na volta para casa, Alberto se refletiu sobre o propósito que estava encontrando. Estar envolvido com o abrigo não só lhe dava um sentido renovado, mas também expandia sua rede de contatos. Sentia que, pouco a pouco, ia encontrando seu lugar no mundo. À medida que os dias se passavam, Alberto dividia seu tempo entre trabalhar na peixaria, cuidar de sua nova casa e ajudar no abrigo. Do dinheiro que ganhava,
pagava suas contas e comprava ração para Destemido, que parecia cada vez mais saudável. A persistência de Alberto em superar os desafios diários só crescia e a mudança interna era visível. E assim, Alberto seguia construindo uma rotina que unia trabalho, voluntariado e amizade. Cada pequena conquista era uma vitória na batalha de deixar o passado para trás e seguir em frente com mais confiança e esperança. Num dia quente de verão, Alberto foi entregar uma encomenda de peixe a Dona Antônia, uma senhora que morava numa casa de esquina, cercada por um jardim com flores coloridas, ainda que meio bagunçado. O sol ardia e a cidade parecia preguiçosa devido ao calor. Alberto estava exausto de tanto trabalho, mas também se sentia satisfeito por fazer algo útil. Assim que chegou, Dona Antônia o aguardava na varanda, sentada numa cadeira de balanço e usando um chapéu de palha. "Bom dia, minha senhora." Alberto sorriu, estendendo a cesta com os peixes. "Bom dia, rapaz," respondeu ela, convidando-o a entrar. "Vem descansar um pouco, esse calor está de matar." A casa era simples e cheia de recordações, com móveis antigos e fotos de família nas paredes. Enquanto Alberto entregava o peixe, Dona Antônia mostrou-se muito simpática. "Geralmente faço peixe para o jantar, mas gosto de prepará-lo bem cedo," explicou ela. Alberto se ofereceu para ajudá-la com outras sacolas. Quando retornou, ela o convidou a sentar-se e ofereceu uma bebida fresca. "Você me parece um bom rapaz," comentou Dona Antônia. "Não deve ser fácil lidar com tantas tarefas." "É trabalhoso, mas vejo como uma chance de recomeçar." Alberto reconhecia que cada tarefa era um passo rumo a uma vida melhor. Dona Antônia sorriu com um ar sábio. "A vida é assim mesmo, dá lições, mas também abre portas. Às vezes a gente encontra coisas boas nas situações mais complicadas." Alberto se sentiu uma ligação imediata com ela. O jeito carinhoso de falar e ouvir lembrava sua falecida mãe. "Conversar com a senhora traz boas memórias. Minha mãe dizia que fazer o bem, mesmo nas piores circunstâncias, é sempre o melhor caminho." Ela devia ser uma mulher admirável. Dona Antônia respondeu com um olhar terno. "Continue honrando o que ela te ensinou." O tempo voou. Conversaram sobre passado, presentes e esperanças. Alberto percebeu que naquele breve contato havia uma sinceridade que o confortava. "Volte sempre, meu filho," disse Dona Antônia. No momento em que ele partiu, "Quem sabe nossa prosa ajuda nós dois." "Vou voltar, sim. Obrigado, de coração." Já na rua, Alberto meditou sobre a força dessas conexões e como gestos simples podem trazer sentido a vidas tão distintas. Sentia-se agradecido por cada encontro que o ajudava a recobrar confiança e a seguir em frente. No dia seguinte, Alberto retornou à casa de Dona Antônia, levando algumas guloseimas e um livro que encontrara sobre doenças comuns na terceira idade, esperando que pudesse auxiliar a senhora. Quando chegou, ela estava na varanda, folheando um caderno antigo. Ele a cumprimentou com a mesma simpatia de antes. "Trouxe umas coisinhas para a senhora e achei este livro, talvez ajude." Eles entraram e Dona Antônia analisou os itens com contentamento. "Você é muito gentil, meu rapaz. Eu estava mesmo precisando de ajuda para entender umas questões de saúde." Eles passaram a tarde trocando histórias de vida. Ela se lembrava de danças antigas, épocas alegres, mas também de perdas e superações. Alberto sentia que a cada relato se tornava mais próximo daquela mulher, como se fosse parte de uma família afetiva. "Sabe, eu costumava dançar muito quando jovem," comentou ela com saudade no olhar. "O mundo era outro, mas quando a saúde começou a cobrar seu preço, precisei me reinventar. Imagino que deva ter sido duro." Alberto respondeu admirado. "Mas é incrível ver como a senhora se mantém positiva." Eles passaram horas nisso. Alberto ajudou a fazer um lanche e chegou até a ler um capítulo do livro em voz alta para que conversassem sobre o conteúdo.
Só o fato de ter alguém para conversar e entender já traz um alívio tremendo, reconheceu Dona Antônia. Com o tempo, as visitas de Zé Alberto tornaram-se frequentes. A relação entre ele e Dona Antônia era agora parte vital do cotidiano de ambos. Ele aprendia com ela sobre a beleza de encontrar esperança na simplicidade, e ela se alegrava em receber a atenção e a companhia de um jovem disposto a ouvir. Cada dia fortalecia o laço. Alberto Bias percebia que, ao cuidar dela, também cuidava de si. Essas conexões tão genuínas o preenchiam de um senso de pertencer e ser útil. Depois de tantos desafios, a vida se abria em oportunidades que ele jamais supusera. A notícia do agravamento do estado de Damião chegou como uma rajada gelada no meio de um dia aparentemente pacífico. Alberto sentiu o estômago revirar. Mesmo após tudo que passara, sentiu o peso do dever de visitá-lo no hospital. Contudo, a simples ideia de encará-lo o deixava trêmulo. O hospital, com suas paredes brancas e cheiro de desinfetante, realçava a atmosfera fria. Alberto Geri se informou na recepção e seguiu para o quarto. Ao parar na porta, hesitou. Na cama, o homem, outrora temido, parecia mais frágil que nunca, ofegante e sem as forças que impunha terror. "Pai!" chamou. Alberto Borso, a voz quase falhando. Damião. Virou o rosto devagar, reconhecendo o filho com surpresa. Não esperava que viesse. Alberto nos puxou uma cadeira. Soube que estava mal. Queria ver como estava. Damião. Fez menção de se erguer, mas a fraqueza o impediu. Sinto muito, filho. Eu sei que errei. A vida me atropelou e eu descontei em você. Alberto sentiu a raiva borbulhar junto de uma tristeza profunda. Acha que um "sinto muito" apaga tudo? Quantas vezes você me machucou? E agora quer desculpas? O pai abaixou a cabeça, a voz rouca e sem vigor. Não posso refazer o passado. Só queria que soubesse que me arrependo. O conflito em de Albertos era evidente. Não havia perdão automático. O sofrimento de anos não sumia assim. Eu não sei se posso te perdoar, mas também não quero que o último momento entre nós seja só de ódio. Damião, suspirou cansado. Faça o que achar certo, mas precisava te dizer isso. A conversa seguiu, carregada de dor, mas também de uma honestidade rara. Alberto lhe falou sobre seus traumas e como o desprezo paterno o marcou. Damião descreveu suas próprias frustrações, embora isso não justificasse nada. Era um diálogo difícil, porém necessário para ambos. Depois de horas, Damião pegou no sono, abatido pela doença e pelas verdades ditas. Alberto permaneceu ao lado da cama, refletindo. Entendeu que a reconciliação completa talvez jamais acontecesse, mas talvez houvesse espaço para alguma trégua interior. Ao sair, sentiu-se de certa forma aliviado. Precisava seguir em frente, e enfrentar esse momento era a parte inevitável do caminho. Caminhando pelos corredores, Alberto sentiu tristeza, mas também leveza. A visita havia sido dolorosa, porém crucial para encerrar um ciclo que o aprisionava. Olhando para frente, soube que tinha de continuar avançando e encontrando a paz que tanto buscava. Espalhados pela mesa da cozinha estavam rascunhos e anotações. Alberto desenvolvia um projeto que o empolgava e amedrontava: promover encontros entre idosos solitários e animais abandonados, criando benefícios para ambos. Ele acreditava que a convivência poderia trazer afeto e motivação aos idosos, ao mesmo tempo que daria aos bichos uma chance de receber cuidado e carinho. Era uma visão clara na sua cabeça. Um espaço seguro com a infraestrutura necessária para acolher idosos e animais resgatados, gerando vínculo e companhia mútua. Agora, faltava convencer potenciais apoiadores. Alberto preparava a apresentação para Mateus e um tenente Franco, figuras fundamentais na sua trajetória. Pouco depois, os dois chegaram à casa simples de Alberto, e ele os recebeu com um brilho entusiasmado no olhar. Enquanto sentavam ao redor da mesa, Alberto lhe explicou detalhadamente sua ideia, meio eufórico.
quer unir quem precisa de companhia e os animais que necessitam de amor. Os idosos ganham alegria e os bichos um lar temporário ou até definitivo. Mateus ouvia com atenção. Parece maravilhoso, mas como botar isso em prática? Já conversei com abrigos de animais e casas de repouso, respondeu Alberto. Preciso de apoio financeiro, voluntários e um espaço adequado para as atividades. Tenente Franco fez uma pergunta pragmática. E a parte de custos e burocracia? Tem um plano? Vou procurar doações de empresas, fazer campanhas de arrecadação e contar com voluntários. Vou criar um ambiente amigável, tanto para os idosos quanto para os bichos. Depois de trocarem alguns olhares, Mateus concluiu. Conte comigo, quero ajudar você a conseguir patrocínios. Tenente Franco concordou. Vou auxiliar no que for preciso, principalmente nas questões legais e de segurança. Alberto sorriu, cheio de alívio. Obrigado. Prometo me dedicar de corpo e alma. Com esse empurrão, Alberto iniciou as parcerias formais. Realizou reuniões, esbarrou em negativas e dúvidas, mas não desistiu. Fazia tudo ao mesmo tempo. Trabalhava na peixaria, cuidava do abrigo de animais como voluntário e ainda encontrava tempo para fazer visitas à Dona Antônia. Dia após dia, o projeto tomava corpo. Alberto enfrentava cada obstáculo com garra, impulsionado pela certeza de que estava construindo algo importante. Com esforço, obteve apoio de algumas empresas locais e de ONGs interessadas. Assim, conseguiu o local perfeito para sediar o programa. Depois de meses de planejamento e suor, Alberto Riunjo finalmente viu a concretização do Laços de Afeto, como batizar a sua iniciativa. O reconhecimento na comunidade crescia e a satisfação de ver idosos ganhando brilho no olhar ao interagir com os animais era a maior recompensa que poderia ter. Numa manhã clara, o grande dia da inauguração chegou. Alberto Chier acordou ansioso, vestiu roupas simples, mas limpas, e levou consigo uma pequena pilha de anotações. O espaço preparado para o evento estava adornado com balões e cartazes, exalando um clima festivo. Mesas com folhetos informativos e lanches leves completavam a cena. À medida que as pessoas chegavam, Alberto tentava controlar os nervos perto do palquinho improvisado. Mateus, Tenente Franco e a Dona Antônia estavam na frente acenando de forma encorajadora. Quando a cerimônia se iniciou, Alberto subiu ao pódio, a voz tremendo um pouco, mas o coração cheio de determinação. Bom dia a todos. Hoje realizo um sonho que carrego faz tempo. Unir idosos e animais carentes, proporcionando mais alegria a ambos. Agradeço imensamente a cada um que acreditou nesta ideia. Ele seguiu explicando a essência do Laços de Afeto, sua motivação pessoal e a transformação que esperava ver. Falou das próprias experiências de superação e como encontrar a propósito ao estender a mão para quem precisava. O público emocionado o aplaudiu. Alguns sorriam com lágrimas nos olhos, sentindo a sinceridade naquele discurso. Alberto concluiu. E assim encerramos mais uma história cheia de desafios e reviravoltas. Se esta narrativa tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precise de esperança. Afinal, cada experiência pode inspirar, transformar e, quem sabe, mudar destinos. Muito obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos na próxima história. Até breve.